Alô você, amigo do esporte, muito bom dia, seja bem-vindo a Papo de Arquibancada. Todo sábado, como você sabe, tem o programa Papo de Arquibancada, você, nós, juntos, as matérias que foram destaque durante a semana. Vamos falar do Joinville Esporte Clube, que joga hoje, o JEC, o tricolor, entra em campo hoje, lá em Floripa, lá na capital, para enfrentar o Avaí, jogo difícil, complicado, mas nós vamos acreditar que o Joinville vai conseguir um bom resultado, porque lá na capital ele consegue bons resultados. Mas, antes da gente falar de todas as matérias que nós temos aqui, que são destaques que foram durante a semana que acontece aí de importante, você vai acompanhar com a gente, vamos falar com ela, sempre ela, a Letícia, que é a nossa musa aqui da TV, nossa musa do JEC, é a minha amiga, minha parceira. Como está você, Letícia? Bom dia, Luiz. Bom dia aí pra você de casa. Estamos nesse sabadão aqui. É final de semana, é feriado, mas a gente está acompanhando e trazendo muita novidade para você que de repente você não pôde acompanhar durante a semana, você vai ver agora com a gente. E nesta quarta-feira o Joinville não conseguiu vencer. Também não perdeu, não foi, digamos, ruim, mas também não foi nada bom. Pode soltar. Um pouco mais de 700 torcedores estiveram presentes na partida entre Joinville e Metropolitano, na cidade de Jaraguá do Sul, na noite desta quarta-feira. De um lado, o Metropolitano, que corre atrás de pontos para fugir do rebaixamento e faz uma campanha melhor no turno. Pelos lados de Joinville, o tricolor tem a obrigação de vencer o segundo turno para garantir lugar na decisão do catarinense, diante da Chapecoense, que caminha a passos largos, também na conquista do segundo turno. Mas ontem as coisas não foram muito favoráveis às duas equipes, que só empataram em 2 gols na partida. E quem saiu na frente foi o Metropolitano com Diego Souza, que fez um bonito gol surpreendendo o goleiro Agenor. A equipe blumenauense era melhor e mais organizada na partida e manteve a vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo, Emerson Maria mexeu na estrutura da equipe, fazendo 2 modificações no intervalo do jogo, que mudaram o quadro do jogo a favor do Joinville. Ítalo empatou para o JEC. Melhor posicionado, o tricolor chegou a virar o placar com Felipe Alves num golaço, complicando a situação do Metropolitano. Mas nos acréscimos, Thiaguinho se aproveitou de uma bobeada no setor defensivo do Joinville e empatou a partida sem muitas dificuldades. E foi empate com sabor de vitória. É isso aí, o Joinville não conseguiu vencer, um jogo de certa forma ruim, o resultado também ruim para o Joinville, porque o Joinville tem que ganhar, ele tem que vencer, ele tem que somar ponto, porque agora é a reta final, o segundo turno é decisivo, os jogos são decisivos. Infelizmente, 2-2, você arriscou o palpite de 1-0, eu arrisquei o palpite de 2-1, mas no fim deu 2-2 e quase que eu acertei, se não fosse uma bobeira do Joinville. Não, e né? faltou experiência, né? Olha, Letícia, eu acho que faltou experiência em administrar o tempo. Né? Você está vencendo por 2-1 o jogo, tá 2-1. 45 minutos do segundo tempo você vencendo por 2-1. O árbitro dá 3 minutos de acréscimo, 3 minutos de acréscimo. Tem bola pro mato, gente. Tem que ter a posse de bola, tem que trabalhar a posse de bola, porque o time do Metropolitano, com todo respeito, estava morto, cansado. O pessoal sentindo cama, correram demais. A marcação que eles exerceram em cima do Joinville tem que estar muito bem fisicamente, né? Aquela coisa de pegar 3 abafando e tal. Eles estavam mortos. Agora, bobeira, né? Bobeira, empatou, complicou, agora o Joinville tem que ganhar fora, se obriga a vencer fora
para continuar essa briga de chegar à final, né? Mas fazer o quê? Quem Bola sabe frente. hoje, né, a gente conquista os 3 pontos. E falando de Joinville, a Arena Joinville também está sendo reformada para melhorar aí pra gente. Vamos conferir. Nesta segunda-feira, efetivamente se iniciaram as obras da Arena Joinville, começando pelos reparos na estrutura da arquibancada. Segundo o edital, a obra contará com melhorias nos banheiros, pintura geral, instalação de 17.545 cadeiras, impermeabilização das arquibancadas e instalação da grama sintética na área de aquecimento. Segundo o engenheiro responsável, os reparos serão feitos por setores, com a previsão de 8 meses, durante o Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B. Para ele, a prioridade inicial será a recuperação da estrutura do estádio, especialmente da área descoberta. O valor do contrato é de R$ 5.532.035,66, sendo que R$ 3.932.000 do Ministério do Esporte e o restante recursos próprios da Prefeitura. As novas cadeiras são nas cores vermelha, preta e branca. Eu acho que depois de um longo tempo, com muita dificuldade, o Fernando Krellin já esteve aqui conversando com a gente, o Amarildo, eles são responsáveis aí por todo esse processo da reforma, mas não é tão simples assim, né? Tem todo um processo de licitação, um burocrático, mas o importante é que está saindo, né? Está acontecendo, às vezes a passos lentos pela burocracia, mas o importante é que saiu, né? O torcedor merece, de repente, uma condição melhor, uma situação melhor. Quem faz o futebol é o torcedor, não é a televisão, não é o patrocinador, não, é a torcida. Se não tem torcedor, ninguém vai no estádio, ninguém se interessa. Então, eu acho que o torcedor ele merece uma situação melhor, e isso já está acontecendo aqui no Joinville Esporte Clube, em especial na Arena. E é tarde do que nunca também, né, Luiz? Esse tarde do que nunca, é verdade, já está acontecendo. E hoje tem clássico entre Jack e Avaí lá na capital, e quem falou um pouquinho com a gente ontem foi o Heracles e o Ítalo. Pode soltar. E mesmo embaixo de muita chuva, o Joinville segue treinando para enfrentar o Avaí nesse sábado na capital pela 5ª rodada do retorno. Cara, eu sinceramente acredito sim. Acredito, mas não adianta a gente pensar lá no título se a gente não fizer o melhor, entrar do início ao final contra o Avaí em busca da vitória, respeitando o Avaí, mas hoje o Joinville tem que estar muito focado primeiro em fazer o seu melhor. E aí eu tenho certeza que a vitória e a vaga para o título, né, do segundo turno vai vir como consequência. Mas não adianta a gente ficar falando só em título e não ficar pensando no hoje. Ficar pensando só no amanhã não adianta de nada. O fato deles não virem bem até agora não ajuda em nada. Quer dizer, eles vão vir com mais vontade, com mais determinação, porque eles querem ganhar de qualquer forma. E é clássico, né, com time grande, e não pode dizer que a gente é favorito, né? Tudo iguala e vai vencer quem tiver mais sabedoria e prestar atenção ali nos detalhes do jogo. Letícia, na verdade, clássico como diz o dito popular, né? O Avaí está numa fase bem difícil, não vem ganhando os seus jogos, é um dos grandes de Santa Catarina que está numa situação bem delicada. Isso pode ser muito perigoso para o Joinville. Por quê? Porque o Joinville tem necessidade de ganhar? Tem. Vai a Florianópolis da vitória? Vai. Mas o Avaí também tem que se recuperar. E logicamente, é em cima de um grande que vai dar moral. Então não é um jogo fácil para o Joinville, não. Vai ser um jogo difícil. Tem gente comentando, o Avaí não ganha de ninguém, o Avaí não faz mal para ninguém. Mas aí é que está o problema. É o grande de Santa Catarina. E clássico sempre se equivale, né? Lógico, hoje o Joinville está um pouco melhor estruturado que o Avaí, mas tudo pode acontecer, é um clássico. Lógico que vamos torcer para que o Joinville consiga um bom resultado lá, já que empatou com o Metropolitano, isso foi ruim também. De repente consegue uma vitória fora de casa, depois tem 2 jogos em casa que vai ajudar bastante. Mas vamos ver, vamos esperar para ver, né? E também tem a tabela do Campeonato Catarinense para a gente conferir, pode soltar? Esse sábado tem às 4 horas da tarde Chapecoense e Brusque, 5 horas da tarde, Camboriú e Inter de Lages, e às 6h30 o clássico entre Avaí e Joinville. Já no domingo, às 4 horas da tarde, o Criciúma enfrenta o Figueirense, e às 6h30,
O Metropolitano pega o Guarani. E vamos aproveitar para ver os outros estaduais também. Tem a tabela do Paulista aí para a gente conferir. Pelas 4 da tarde, o Ferroviária enfrenta o Oeste e o Rio Claro, o São Bernardo. Já às 6h30, Botafogo enfrenta o Audax e o Linense pega o Capivariano. Às 9 da noite, o Corinthians enfrentará o Ituano. E ainda pelo Paulista, no domingo, às 10 horas da manhã, São Bento enfrenta o 15 de Piracicaba. E às 4 da tarde, Água Santa enfrenta o Palmeiras. Às 6h30, o Santos enfrenta o São Paulo. Red Bull enfrenta o Ponte Preta e Mojimirim enfrenta o Novo Horizontino. E pelo Campeonato Carioca também vão ter jogos esse final de semana. Vamos conferir. Pelo Campeonato Carioca, no sábado às 3h30 da tarde, Madureira enfrenta o Bangu e às 6h30, Volta Redonda enfrentará o Flamengo. E no domingo, às 4 da tarde, o Vasco pega o Botafogo e já às 6h30, o Fluminense enfrenta o Boa Vista. E pelo Gauchão também terão jogos esse final de semana. Vamos ver como é que ficaram os horários. Pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho, às 4 horas da tarde, o Internacional enfrenta o Novo Hamburgo e o Cruzeiro enfrenta o São Paulo. E no domingo, às 4 horas da tarde, Grêmio enfrenta Lajeadense, o Glória pega o Passo Fundo e o Ipiranga pega o Aimoré. Ainda no domingo, às 7 da noite, o Brasil de Pelotas enfrenta São José e às 7h30, Veranópolis enfrenta a Juventude. E agora eu e o Luiz vamos para um break rapidinho, mas você não sai daí que a gente já volta.